livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 43. Mais resultados. 15 de dezembro de 1979, Nakuru, Quênia. Foi um daqueles dias inesquecíveis de uma cruzada histórica. Uma enorme multidão se reuniu para ouvir a mensagem divina. Daisy e eu nos ajoelhamos para orar com o povo para que Deus alcançasse o lar e a vida de cada um de nossos companheiros e os abençoasse com o mesmo poder de milagres que ele estava derramando na cruzada. Então preguei sobre a cura do paralítico que fora levado a Jesus em Cafarnaum, Marcos 2. Preguei toda a mensagem sob a unção do Espírito Santo, e uma grande obra espiritual foi realizada entre o povo. Encerrei o sermão convidando os pecadores ao arrependimento, e houve um grande mover de Deus entre a multidão. Milhares de pessoas receberam o Senhor em seu coração. Fiz com eles uma confissão de fé, até ficar claro que havia realmente compreendido e recebido Cristo. Eles receberam Cristo de um modo tão real que começaram a ser curados em toda parte. Nem cheguei a orar pelos enfermos. Eles sabiam que Jesus havia entrado em sua vida e seu poder começou a curá-los em toda parte. Aquela foi uma das maiores noites de milagres de todo o nosso ministério. Dentre os primeiros a subir na plataforma, havia uma mãe com seus 3 filhos, os quais haviam nascido surdos. Todos eles foram curados e podiam ouvir perfeitamente. Que milagre, que misericórdia de Deus! Uma mulher subiu a plataforma, andando vigorosamente, agitando seus braços, carregando as muletas acima da cabeça. Ela sofreu um terrível acidente no qual fraturou muitos ossos. Foi arrastada para um lado da estrada e abandonada para morrer, porque só era possível ajudar aqueles que ainda tinham alguma esperança de vida. Horas depois, alguém ouviu seu gemido e percebeu que ela ainda estava viva. Então colocaram-na em um velho caminhão e a levaram para o hospital. Mas ela estava tão perto da morte que seus ossos nunca ficaram bem alinhados. Sua recuperação havia sido muito lenta, e quando estava fora de perigo, os médicos deveriam ter descolado novamente a omoplata, a costela e os ossos pélvicos para alinhar seu corpo retorcido. Uma vez que era uma mulher pobre do interior, eles deixaram que ela sarasse como estava. Tinha de andar com muletas, seu braço esquerdo era torto e ela não podia erguê-lo. Seus ombros eram deformados, assim como suas pernas e a sua região pélvica. Entretanto, naquela noite, Jesus foi a ela e a curou milagrosamente. Ela pulava para todo lado na plataforma, agitando as muletas no ar, levantando seu braço esquerdo, chorando alto e louvando a Deus por sua misericórdia para com ela. Realmente foi maravilhoso. A seguir, chegou um homem de aproximadamente 22 anos que ficou aleijado por causa da poliomielite adquirida quando criança. Ele não podia andar sem muletas, mas foi maravilhosamente curado naquela noite. Caminhando muito bem, ele carregava as muletas no ar e glorificava a Deus diante da multidão. Um rapaz deu seu testemunho. Ele havia recebido uma injeção que danificara os nervos de uma perna, a qual não crescia e era 7 centímetros menor que a outra. Sua perna estava paralisada, mas ele foi curado e as pessoas ficaram impressionadas. Um jovem que usava um suporte na perna inteira e um sapato especial para o outro pé, caminhou para a plataforma carregando os sapatos e o suporte. Ele estava restaurado, foi um milagre evidente. Uma bela menina que nascera surda-muda foi curada. Tinha ido todas as noites à campanha e em sua casa começou a falar. Seus pais ficaram impressionados. Então naquela noite aconteceu o pleno milagre e ela pôde ouvir o menor sussurro
e pronunciar qualquer frase com voz normal. Foi um dos milagres mais impressionantes envolvendo os surdos-mudos de meu ministério. Um menino surdo de um ouvido, desde o nascimento, foi completamente curado. Ele deu o testemunho mais maravilhoso. Pregava como um adulto. Fiquei muito comovido. Não há dúvida de que Deus irá usá-lo como pregador quando crescer. Uma mulher que nunca havia caminhado foi à cruzada carregada por seus amigos em uma cama. Ela foi visitada pelo Senhor naquela noite. Levantou-se e começou a caminhar. Seus amigos ficaram impressionados. O missionário Finney conhecia o caso dela. Ela caminhava para todo lado na plataforma. Todos ficaram muito comovidos. Várias pessoas que sofriam de epilepsia foram curadas. Elas realmente aceitaram Jesus e os demônios as deixaram. Nós não oramos pelos doentes naquela noite. O povo apenas aceitou Jesus Cristo em sua vida e compreendeu que quando ele entra no coração, a doença sai. Eles creram e colocaram a fé em ação, e conforme sua fé, assim lhes foi feito. Um dos maiores milagres daquela noite foi o que aconteceu a um jovem que teve paralisia infantil, ainda bebê, e não pôde andar. Ele tentou usar muletas e bengalas, mas caiu e quebrou as pernas frágeis tantas vezes que finalmente perdeu a esperança. Para mover-se, ele se arrastava para trás com as mãos sentado. 3 semanas antes, quando nossa equipe começou a apresentar filmes nas vilas, esse rapaz viu um dos 4 filmes exibidos em sua cidade e resolveu ir à cruzada. Ouviu e recebeu Jesus Cristo em seu coração e foi maravilhosamente curado. Ele se levantou e caminhou sozinho para todo lado na plataforma. Ele nos mostrou como se arrastava no chão, depois saltou e exibiu o milagre que lhe ocorrera. Literalmente pregou um sermão quando testificou por cerca de 15 minutos. Fiquei admirado com suas palavras. Ele tem um rosto bonito e uma mente sã e brilhante. O rapaz falou por todos da África, agradecendo-nos por termos vindo e concedido uma oportunidade ao seu povo de ouvir o Evangelho de Cristo e de ver seu poder. Falou mais pelos outros do que por si mesmo. Suplicou por seu povo, disse que havíamos abençoado seu país, desejou que todos do Quênia estivessem presentes para ver e ouvir o que ele havia presenciado. Prometeu nunca se esquecer de Jesus Cristo e sempre servir-lhe. Depois Deus falou comigo e me mostrou seu plano para a vida dele. Enquanto ele ainda estava abrindo seu coração com a multidão, ouvi a África falar por intermédio daquele rapaz. Quando terminou de dar seu testemunho, eu lhe disse que Jesus Cristo o havia escolhido e separado para ser um pregador, para sua nação, e que Deus o usaria e as pessoas o apoiariam e seriam abençoadas, salvas e curadas onde quer que ele fosse. Todos ficaram maravilhados. Orientei os pastores que o ajudassem e lhe dessem assistência. O senador Young, de Oklahoma, que estava na cruzada, aproximou-se dele, abraçou e prometeu comprar uma Bíblia em Swahili para ele. Concordamos em pagar casa e comida para ele, de modo que pudesse ir ao seminário de obreiros e aprender sobre Jesus Cristo e a fé cristã. O Dr. Whittaker, um cirurgião de Oklahoma, chegou-se a ele chorando, comovido pelo que havia acontecido. Foi um maravilhoso testemunho para o Quênia e para todos os presentes. A presença de Deus era poderosa. Depois veio um menino carregando um suporte de aço em uma mão e um sapato especial na outra. Outra vítima de poliomielite que havia sido curada. Ele caminhava perfeitamente e novamente a multidão adorou a Deus. Uma mulher que foi prostituta durante vários anos aproximou-se chorando. Ela esfregava o abdômen onde havia crescido um grande tumor cancerígeno e naquele momento desaparecera. Ela estava muito impressionada
porque Deus havia mostrado misericórdia a uma prostituta. Ela nem sonhava ser curada, chorava alto e finalmente caiu de joelhos, soluçando e chorando. Inclinou sua face ao chão. Depois, com as mãos erguidas para o alto e o rosto banhado em lágrimas, agradeceu a Deus por sua misericórdia. Toda a multidão ficou maravilhada. Eu poderia relatar muitos outros milagres que aconteceram naquela noite. Parecem intermináveis. Foi uma noite poderosa. Deus foi glorificado e a cidade ficou realmente comovida a crer em Jesus Cristo e servir-lhe. Que experiência, que honra ser usado por Deus para participar de tal visitação a uma nação.